Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje nós precisamos falar de Never Hike in the Snow. O fã-filme baseado em Sexta-feira 13 foi lançado hoje conforme foi prometido no trailer. Eu assisti, ele está no YouTube, o link do fã-filme vai estar na descrição e tem algumas coisas que eu quero falar sobre ele, beleza? Então vamos lá. Shit. É isso aí, pessoal. Never Hike in the Snow foi lançado mesmo, eu assisti e tem algumas coisas que eu quero falar sobre ele. Pode ser chatice minha, mas foi alguma coisa que eu percebi, foram impressões que eu tive com relação a esse filme e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro de tudo, eu quero dizer que pode ter alguns spoilers, tá? Então, se vocês ainda não viram esse fã-filme, eu sugiro que assistam primeiro para depois assistir esse vídeo aqui, ok? Então, para começo de conversa, eu nem considerei esse um fã-filme, tá mais para um curta-metragem em homenagem ao Sexta-feira 13. Eu digo curta porque ele só tem 31 minutos, é bem pouco, é 20 minutos a menos que o Never Hike Alone. E, é claro, com tão pouco tempo de filme, não se tem muita coisa o que explorar. Porém, o pouco que eles exploraram, na grande maioria, foi ótima, foi legal, foi intenso e divertido. Vincent Vincent volta mais uma vez, não só como diretor do filme, mas também como o Jason. Ele tinha sido Jason no Never Hike Alone também. E, além dele no elenco, também temos o Thom Mathews, que foi o Tommy Jarvis em Sexta-feira 13, parte 6 e no Never Hike Alone, aqui mais uma vez voltando a interpretar o Tommy. Vincent Costa Ferro participou de Sexta-feira 13, parte 6, onde ele era o policial auxiliado xerife. Vocês devem se lembrar bastante dele por essa cena aqui. Come out of there, Rick. Megan, don't clown around. I'm not the one with the funny red nose. Now open the cell and let him out. Maggie. I'm not kidding. You better do as she says. Because wherever the red dot goes, you bang. Então, o Vincent volta a interpretar o policial Rick, dessa vez como xerife, uma vez que o xerife da parte 6 tenha sido morto pelo Jason. Então foi uma volta muito legal de um personagem que tinha aparecido da parte 6 também. Lembrando que nas histórias do videogame que eu mencionei sobre a história do Tommy Jarvis, o link está na descrição, o personagem Rick tinha sido morto. Aqui não, ele está vivo, então isso mostra que Never Hike Alone e Never Hike in the Snow não tem ligação nenhuma com o que foi relatado no videogame. Então, esse é um ponto muito interessante que a gente tem que ligar. Esses dois filmes fazem ligação também com a franquia, mas não tem ligação com os jogos. Apesar de que tem ali uma questão de conspiração também, meio que de uma forma subliminar, a gente consegue perceber que algumas pessoas estão tentando ocultar a história do Jason, mas mesmo assim não temos a ligação por causa do personagem Rick, que aqui está vivo. E isso é só um detalhe, tá, pessoal? Não é algo que vai estragar nada. É só um comentário mesmo pra gente saber em que situação esse filme pode ser colocado dentro da história que eu contei com relação ao Tommy. E voltando ao elenco, além do retorno do Vincent como Rick e do Tom como Tommy, também temos Bryan Forrest interpretando o policial Alan, Courtland Gordon sendo o caminhante Mark Hill e Anna Campbell sendo a mãe de Mark, Diana Hill.
O trailer que eu mostrei recentemente sobre o filme é o motivo pelo qual o filme acontece. É interessante porque o trailer mostra muito, mas ao mesmo tempo ele mostra pouca coisa, porque aquilo que é mostrado no trailer é apenas um trechinho do filme e é logo no começo. O resto do filme são as consequências daquele trailer. E isso é legal, é interessante. Mas é como eu mencionei, pessoal. É tão pouco tempo de filme que eu senti que faltou alguma coisa. É como se o filme fosse incompleto, tivesse faltando algo. Se tu pegar Never Hike the Snow e juntar com Never Hike Alone, dá um filme de 1h30. E daria um bom Sexta-feira 13, sem dúvida nenhuma. Um dos melhores da franquia, desde a parte 4 ou a parte 6, com boas mortes. Never Hike the Snow tem pelo menos 2 mortes, e são 2 mortes bem legais, bem feitas. Mas é como eu mencionei, faltou alguma coisa. E eu acho que foi justamente aquela ordem que a gente está acostumado com os filmes. Começo, meio e fim. Ele tem um começo que é muito interessante, que desencadeia o resto do filme, mas não tem o final. Parece que faltou alguma coisa mesmo. Eu senti isso assistindo o filme. Quando ele acabou, eu fiquei pensando, sim, cadê o resto? E não acho que seja culpa da direção, porque são fãs, são pessoas que adoram Sexta-feira 13, isso é bem claro. E eu acredito que eles não têm muito patrocínio, tem pouco orçamento, pouco dinheiro. Mas com o pouco que eles fizeram muito bem. A qualidade da imagem é boa, a trilha sonora é boa, o elenco é bom. Só faltou mesmo um final, uma coisa que concluísse esse Never Hike the Snow. Ou até mesmo para dar um gancho para o Never Hike Alone, uma coisa mais forte. E não temos isso aqui. Uma coisa que eu não gostei ou que eu faria diferente é que em determinado momento a Pamela Voorhees aparece. E o que eu não gostei é que outra atriz, né, interpretando a Pamela Voorhees. Eu sei que a atriz que faz a mãe do Jason, a Beth Palmer, ela já faleceu, né? Mas ao mesmo tempo é muito estranho ver outra atriz interpretando a mãe do Jason. Eu conheço a mãe do Jason como aquela mulher do Sexta-feira 13, parte 1. Então colocar outra pessoa no lugar dela é muito estranho pra mim. Ainda mais uma pessoa que nem tem tantas semelhanças físicas. No caso aqui, a mãe do Jason é mostrada totalmente diferente com aquela mulher que a gente conheceu no primeiro filme. Então eu senti um pouco dessa quebra. Então o que eu faria para ficar até um pouco mais misterioso? Não mostraria o rosto dela, colocaria ali no subentendido, talvez só mostrando a mão, fazendo carinho no Jason, como foi mostrado. Talvez ficasse até mais legal, mais interessante do que mostrar ela fisicamente, a fisionomia dela naquele momento. Então, pra mim, eles poderiam ter brincado um pouco mais com isso, com o misterioso, não mostrando a cara da Pamela Voorhees, porque, como eu mencionei, quebrou. Não é a mulher que eu conheço como a mãe do Jason. Mas, no geral, o filme traz boas referências, não só a Sexta-feira 13 parte 1, mas também a parte 6, como é de costume, né, que vimos do Never Hike Alone. Temos ali referências a mortes bem legais. E é basicamente isso, pessoal. Não tem, assim, muita coisa pra dizer. É um curta bom, é um curta legal, mas eu acho que faltou, para deixar até mesmo de ser um curta e ser um fanfilme, faltou uma conclusão. Ele mostrou pouco, mas mostrou coisas legais. E que, se ele fosse um filme mais longo, poderia sim ser um ótimo fanfilme de Sexta-feira 13. Aqui é só um ótimo curta, que ficou, pra mim, um pouco incompleto. Então é isso, pessoal. De qualquer forma, eu sugiro que vocês assistam e tirem suas próprias conclusões. O link, como eu mencionei, está na descrição, tanto do Never Hike the Snow, quanto do meu vídeo falando sobre a história do Tommy Jarvis. Então vão lá e assistam, e venham aqui depois e comentem que eu respondo se for necessário, beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!